Vamos juntos. Começar falando sobre a entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para o UOL News. Ele disse que não pretende disputar cargos eletivos nesse ano, né? Foi perguntado, porque tem toda uma conversa, né, Reinaldo? Um chaveco do presidente Lula para que ele se candidate. Aparentemente, o Haddad ele é resistente a essa ideia, né? Ele quer comandar a campanha do presidente Lula, a reeleição para o mandato número 4, né? Mas há algumas possibilidades que ele se candidate, sei lá, para o governo do estado, né? Acho que é essa a intenção do presidente Lula. Como é que você... O que você achou da resposta do Haddad, o Reinaldo? Olha, vamos lá. A apuração que eu tenho é de que ele realmente não quer ser candidato a nada, nem a governador, nem a senador. Ele gostaria, se as informações que eu tenho estiverem corretas, ele gostaria de... E não, ele não disse isso para mim, tá? O famoso disse para interlocutores, não foi para mim que ele disse. Isso conversando com outras pessoas, né? Do entorno, inclusive do próprio PT e tal, e gente que conhece bem o Haddad. Ele gostaria, sim, de ser um dos coordenadores da campanha, especialmente de fazer o debate na área econômica, né? Porque considera, e eu acho que é justo, ele considerar ter um legado, eu acho que ele tem, né? O resultado da sua gestão contraria a pregação terrorista que se fez ao longo de 4 anos, e errada, né? Terrorista e errada, né? É, mas depois talvez quisesse cuidar um pouco da sua vida privada, enfim, todo mundo tem esse direito. Agora, ele é um quadro do PT, um dos mais importantes, evidentemente é um nome sempre lembrado para sucessão do próprio Lula no petismo, por mais que isso não seja do agrado de todas as alas do PT, mas isso é um fato, né? Desempenhou missões importantes. Em 2018, ele foi o candidato do Lula, sabendo a pedreira que ia enfrentar, e entregou o resultado. Porque, mas ele não venceu. Não, peraí. Aquela era uma eleição excepcionalíssima, por várias razões, né? Era o momento, o PT vivia o seu pior momento, com Lula na cadeia, e o Haddad entregou o segundo turno para o PT. O Haddad concorreu, ajudou a concorrer nesse sentido, a eleição com certeza, mas o Haddad ajudou a fazer do PT a segunda maior bancada na Câmara. Ele concorreu para isso também. Então, ele tem tarefas cumpridas importantes e pegou a bucha da economia, né? Portanto, sempre é pensado, e nós, agora, digamos que o Lula se eleja, olha, aliás, pode até tirar a eleição, o Lula vai concorrer. Sendo eleito ou não, em algum momento haverá uma passagem de bastão no PT, né? O Lula pode continuar a ser a grande referência moral, inclusive, mas o PT vai ter que operar com outros nomes. É claro que o Haddad está entre esses nomes, né? Ele tem projeção para isso, ele ganhou projeção para isso. Mas ele, de fato, não gostaria de concorrer. Agora, o Lula, isso também é sabido, o Lula quer candidato. O quer candidato, não tem segredo nenhum nisso, segredo de polichinelo, né? No maior eleitorado do país, você precisa ter um nome forte, concorrendo de preferência ao governo do Estado, para puxar votos. Ainda que se saiba que a situação de São Paulo para o PT seja uma situação um tanto inóspita, né? Eu acho que o PT não tem muita ilusão de que ganharia uma eleição presidencial em São Paulo, isto é, de que o Lula possa ter mais votos do que um candidato bolsonarista. São Paulo é difícil, o interior de São Paulo, em particular. Na capital até é possível, no interior é bem difícil. Agora, é importante ter bastante voto, né? É importante ter bastante voto. Você, a depender do percentual que você tem em São Paulo, vale o voto de vários estados, quando você faz a conta, né?
Então, é preciso ter um nome forte. O Lula gostaria de ter esse nome forte. Ou ao governo, eventualmente ao Senado, né, uma opção segunda, importante, porque também é voto majoritário, ajuda a fazer campanha majoritária, mas é claro que o governo do Estado seria importante. E aí, Haddad vai ser ou não vai ser? Se fosse do gosto dele, se for do gosto dele apenas, não será. Agora, ele tem uma proximidade, ele lembrou isso na entrevista, né? Ele tem uma intimidade com Lula, eles são amigos, né? Haddad sempre com ele, Haddad não o deixou em nenhum momento, nos piores momentos, o Lula preso, etc. Em nenhum momento o Haddad olhou de lado para falar, bom, Lula já era, então vamos cuidar. Não, ele permaneceu fiel nesse sentido, leu direito o jogo. Então pode ser candidato, sim, embora de fato não seja o gosto dele. Agora, eu pedi para destacar aí dois momentos da entrevista em que qualquer pessoa ouvindo, né, vai dizer, bom, isso é um candidato, ou pelo menos é alguém disposto a atuar muito firmemente na campanha eleitoral, defendendo o seu legado aí na economia, né? Vamos colocar aí o primeiro vídeo, quando ele faz um desafio aos críticos e, eventualmente, aos antecessores, porque sempre fica esse negócio, não, mas o legado é ambíguo. Ele está dizendo, não, não é ambíguo, é bom, né? Vamos colocar aí o primeiro trecho. E assim, eu me disponho a conversar com qualquer ministro da Fazenda que me antecedeu. Publicamente, privadamente, eu me disponho a conversar com qualquer ministro da Fazenda que me antecedeu, para conversar sobre essa questão, de como eu recebi as contas. Aí a pessoa, qualquer que seja, tem muito ministro vivo, graças a Deus, ex-ministro vivo, chama qualquer um, para sentar comigo em que auditório for, para discutir as contas que eu recebi. Se alguém se voluntariar, está convidado a fazer o debate. Ministro. Quanto foi o déficit do ano passado, considerando todas as exceções? 0,48% do PIB. Considerando tudo, o Plano Brasil Soberano por causa do tarifaço, a questão do INSS que nós devolvemos para os lesados pela quadrilha que se apropriou lá do INSS, tudo considerado, 0,48%. Quer dizer, nós reduzimos em 2 anos 70% o déficit primário. O problema da dívida tem a ver com o juro real. Não tem a ver com o déficit que está caindo. Inclusive, a meta para esse ano é uma meta ainda mais exigente de resultado primário do que foi o ano passado e do que foi o ano retrasado e do que foi o primeiro ano de governo. Então, nós estamos subindo o sarrafo das exigências. Agora, eu repito, eu estou disponível para conversar com qualquer pessoa que sentou na minha cadeira sobre as contas públicas e de qualquer período. Nós podemos discutir as contas públicas do Fernando Henrique, do Lula 1, qualquer ex-ministro da Fazenda vai ter o meu respeito para a gente debater isso. Porque daí a gente resolve de uma vez, entendeu, esse assunto. Em vez de ficar o pessoal falando A, B ou C, vamos botar um profissional que sentou na minha cadeira para debater. Aí fica mais fácil. Eu gosto de debate. E assim, eu me disponho a conversar com qualquer ministro. É absolutamente verdadeiro, acho. Acho incontestável isso que ele disse. Porque, de fato, o déficit foi 0,48% do PIB, mas tem todas essas exceções. Ele falou que foram autorizadas pelo Congresso, né? E que, de fato, não tinham como entrar na conta regular. Agora, déficit isso impacta na dívida pública. Aí ele diz, dívida pública tem a ver com juros. E tem a ver com juros, né? Aí sim, ele fez uma defesa incondicional do Galípolo, e até entendo que o tenha feito, né? E do Banco Central. Agora, isso tem a ver com uma leitura, e ele também não tem que ficar batendo boca com o ministro, com o presidente do Banco Central, mas enfim,
O Banco Central tem uma leitura da taxa de juros que, a mim, me parece equivocada e uma taxa de juro real absurda, considerando os dados objetivos da economia. Há quem discorde disso, um monte de gente no mercado financeiro discorda, enfim, essa é a leitura que eu tenho, eu me alinho com aqueles que acreditam que não existem razões hoje para manter uma taxa de juros nesse patamar, né? Agora, de fato, se você desconsidera esses gastos excepcionais, você teve essa redução de mais quase 70% do déficit, né? Isso é real. Assim como é real o fato de que o Brasil tem uma taxa baixa de desemprego, que é recorde, assim como é real que o Brasil operou uma brutal diminuição da desigualdade, assim como é real que existe um ganho de renda do trabalho, como também não se tinha há muito tempo, assim como é real que se entrega a inflação em 4 anos a mais baixa, acho que remete ao real e até mais baixa do que isso, em 4 anos, né? Um crescimento que deve ser da ordem de 2,4%, muito maior do que se esperava. O dólar não está a 6 e tanto, como se previa no começo do ano, né? A inflação está dentro da meta, não está no centro da meta, que nunca vai ser atingido, né? Nós tivemos inflação de 3% ou menos em 26 anos, apenas 3 vezes. Nós tivemos inflação de 4%, em 26 anos, apenas 4 vezes, de 4%, um pouquinho menos, incluindo as 3, né? 4 vezes. A inflação nos Estados Unidos é da ordem de 2 e pouco. Nós não vamos ter inflação no centro da meta de 3%. O que seria necessário para fazê-lo? Eu diria que até a economia brasileira tem um dinamismo e tem um tamanho que impede que se resolva isso só com taxa de juros. Veja, as previsões todas que se faziam para o desemprego com a taxa de juros onde está eram muito mais elevadas. Saiu o IBCBR recentemente, o IBCBR aponta um crescimento superior àquilo que se imaginava. Então tem um dinamismo próprio da economia brasileira que eu acho que é mal compreendido. E quando eu digo mal compreendido, não é porque eu tenha compreensão, não, e eles não têm. Eu acho que ninguém tem direito, né? Eu acho que a leitura da economia brasileira anda a ser mal feita, mas talvez porque nos faltem instrumentos adequados para ver. Então ele tem esse desempenho que realmente eu acho notável, né? Não era essa a perspectiva, mas esse é o governo, e o Haddad já lembrou isso outras vezes, esse é o governo que pagou os precatórios, né? Que o Bolsonaro tinha dado calote nos precatórios, né? Jactou-se no Brasil de ter feito déficit, superávit no último ano do governo Bolsonaro, cortando programas sociais, deixando contas por pagar, né? A PEC da transição também foi para pagar conta, todo mundo sabe disso, do governo anterior, né? E dando calote no precatório, coisa que esse governo não fez. Claro que eu entendo o debate, e ele tem fundamento, precisa ver só que escolha se faz. Mas nós precisamos ter um déficit que vai incidir na redução da dívida, mesmo com o juro aí, porque aí o juro cai, né? Então aí a lógica, se é o cachorro que balança o rabo que balança o cachorro, nós precisamos ter considerando essas despesas excepcionais. Ok, cara pálida, vamos nessa, mas aí tem que cortar onde? E também isso nunca fica claro no Brasil. Onde é que você vai cortar? E sempre que se fala disso, me parece que os olhos se espicham para salário mínimo, aposentadoria, saúde, educação, né? E note, Diego, eu não estou dizendo que tem uma lei que cai do céu e diga, não pode mexer nessas coisas. Pode, claro que pode. Tem que avisar, né? Não tem nenhuma proibição. O problema mas quando se mexe nessas coisas, qual é a base social de quem disputa a eleição, de quem vai? Isso é um jogo objetivo, né?
o Lula vai propor isso, o Lula vai falar, olha aqui, agora nós vamos fazer um corte de tal sorte drástico de gastos que o mercado passa a apostar tudo, tal, vai ser uma maravilha, e aí o Banco Central pode reduzir a taxa de juro, e aí, reduzindo a taxa de juro, a economia brasileira daqui a 3, 4 anos. Agora, qual é o custo desse ajuste? E quem está disposto a arcar com... Primeiro, o custo desse ajuste para as pessoas, para os pobres mesmo, né? E outro custo político do ajuste. Ô, Reinaldo. Que, a depender, inclusive, precisa passar pelo Congresso. Alguém está disposto a fazer isso? Alguém está disposto a pagar esse preço? Porque quando os candidatos da extrema-direita falam a respeito e dizem, esse governo gastador, precisamos enfrentar esse governo gastador, no fim das contas, a gente não sabe exatamente onde é que se pretende cortar. Eles dão dicas, né? Elogiando o Javier Milei da Argentina, por exemplo. Isso, exatamente. O Tarcísio já fez isso, né? Já deu uma palestra dizendo, olha aí, o Tarcísio cortou 5% das despesas, se me dissesse que alguém faria isso, eu diria, é impossível. E, no entanto, ele foi lá e fez. É possível fazer isso no Brasil? Você faz isso como? Você faz isso na hora do orçamento, da feitura do orçamento? De onde se vai cortar exatamente, né? Pensadores, articuladores, dizem, tem que congelar o salário mínimo por 6 anos. Ok, é isso? Então, faça essa proposta, que se vá para a disputa eleitoral e se diga o seguinte, brasileiros, eu estou convencido, eu não estou sendo irônico, não. Vamos lá, justiça se faça aquele faroleiro do Milei, pelo menos isso ele falou, ele achava... Ele tinha tanta... Ele tem uma crença tão pequena que pudesse ganhar a eleição que ele falou isso, mas aí entrou naquele negócio, né? O Alberto Fernandes tinha um governo horrível também. Alguém vai fazer isso? E a economia brasileira não está a bagunça que estava a economia argentina, do Alberto Fernandes. Então chega assim, olha, eu sou aqui o candidato, vai ser quem? Vai ser o Flávio Bolsonaro? Vai ser o Tarcísio da direita? Vai ser o Ratinho? Serão todos eles? Né? Tarcísio e Flávio, duvido, juntos. E eu vou congelar o salário mínimo. E eu vou mexer com as verbas carimbadas de saúde e educação. Vou passar o facão. Agora, isso ninguém fala, né? Então, isso fica meio que subentendido e tal. O que o Haddad está fazendo aí... E aí, sim, eu acho que essa é uma fala... Se não é uma fala de candidato, é fala de quem está disposto a entrar muito firmemente na campanha, ao menos. Né? Eu quero fazer esse debate. E aí ele faz. Você lembrou aí a fala do Tarcísio, ele fala do Tarcísio também, aí já pensando na questão da soberania de um projeto nacional, que é a fala seguinte que a gente tem aí. Vamos ver então, pessoal, roda. Eu não vejo, da parte da oposição, ninguém que consiga transcender sequer a divisa do seu próprio Estado. Já não tem projeto nacional e internacional não vou nem comentar, porque você viu o comentário de um governador dizendo por que não entrega logo para o Trump o que ele quer e acalma o rapaz? Esse foi um comentário de um governador de Estado. Então, se nós formos comparar o Lula com esse tipo de postura, nós vamos chegar aonde? Daqui a pouco nós estamos aqui com a guarda pretoriana da Casa Branca tomando conta do país. Pois é claro que ele está se referindo ao Tarcísio de Freitas, né? Ele não cita, mas é o Tarcísio de Freitas, porque o Tarcísio falou isso. Ele concedeu uma entrevista dizendo: nós sabemos como é que o Trump opera, ele sempre quer ganhar alguma coisa, então acho que o Lula tem de sentar lá e falar para o Trump, diz, olha, então eu te dou uma vitória aqui. E a gente sabe que não foi isso, evidentemente, o que o Trump fez, o que o Lula fez, né? E aí sim, o Brasil nesse particular, né, o governo brasileiro, o Lula nesse particular, o próprio Haddad, que participou das conversas, né,
Não, nós não vamos conceder nada de antemão, também não vamos retalhar precocemente. O Lula tinha em mãos, o Congresso lhe deu uma lei, a lei da retaliação, foi aprovada, não foi usada, e o Brasil preferiu conversar. Fez várias frentes de conversação, né? Poder Executivo, muito especialmente por intermédio do vice-presidente Geraldo Alckmin, e o próprio Haddad participou. O Itamaraty, né? E o resultado até agora é muito positivo, né? Positivo de várias maneiras. Positivo porque as tarifas, boa parte delas já desapareceu, hoje elas incidem sobre um montante de 22% do total exportado para os Estados Unidos, né? Só que, atenção, nesse tempo, o Brasil ganhou mercados novos, de maneira que o saldo, mesmo existindo tarifas ainda sobre 22%, a sobretarifa sobre 22% do total exportado para os Estados Unidos, a balança como um todo já ganhou, já é maior, né? Portanto, o superávit que se teria também, né? Então, é isso. Existe um projeto nacional desenhado, aquilo que o Lula está representando, e que você pode chamar, botar sob a chave da soberania, uma visão soberana da política brasileira, e uma visão subordinada. O que a extrema-direita e a direita passou até agora, né, o problema é que eu não sei exatamente quem é direita nesse debate, eu sei quem é a extrema-direita. A partir das teses. Não adianta o cara falar, eu não sou de extrema-direita, mas se a tese eu, por exemplo, considero tese de anistia de extrema-direita, tese de indulto de extrema-direita, silêncio diante da tarifa por sabugice aos Estados Unidos, idem. Nós não vimos a direita fazer isso, né? Então, você vai ter aí um choque esse tema, certamente, será um tema da campanha eleitoral, né? Importante. Isso quer dizer que a extrema-direita teve um prejuízo devastador com essa história? Não, devastador não foi, porque continua competitivo, né? Eu estou entre aqueles que acham que, evidentemente, pensando lá com a cabeça deles, não acho que o Flávio seja o melhor candidato, mas também é uma tolice achar que o desempenho dele, por exemplo, na última pesquisa Quest foi ruim, em estando certos os números. Não foi ruim. 7 pontos de diferença no segundo turno não é uma diferença ruim. Não é uma diferença brutal, né? Numa campanha que nem começou ainda. A transferência de voto efetivamente aconteceu. Eles estão lá, nós vamos falar na sequência, ainda desordenados, né? Mas, evidentemente, competitivos são, né? Evidentemente, a qualidade do governo não se reflete ainda na avaliação de governo, né? Coisas de que nós vamos tratar aqui, né? Agora, o Haddad tem razão quando fala disso. E ao citar de forma coberta o governador, ele cita aquele com que ele disputou a eleição em São Paulo, né? Com um desempenho também muito bom, considerando o que estava em curso, né? E a configuração política que São Paulo foi ganhando, especialmente a partir de 2013, 2014, né? E depois com a prisão do Lula, enfim, né? Então teve um desempenho bastante valente, né? Fez um debate de alto nível aqui, com o Tarcísio, e agora veja que ele dirige a coisa para o Tarcísio. Isso significa que ele está antevendo que ele possa voltar a disputar a eleição com o Tarcísio aqui em São Paulo, para o governo de São Paulo?
Talvez não, porque há muita gente no PT, e eu acho que é prudente pensar assim, do ponto de vista deles, que ainda acha que Tarcísio pode ser candidato. A presidência. A presidência. E eu não descarto. E eu escrevi aqui, acho sim que ainda pode. Isso. Reinaldo, a gente não ouviu? Quer ouvir agora o que disse o ministro Haddad sobre economia? Eu acho que sim, vale a pena sim, vale a pena. Vamos lá. Isso para dizer que eu não acredito que a economia vai derrotar o governo e aí, fazendo coro com a tua avaliação, pode ser que não eleja o governo. Então, porque economia no mundo inteiro está sendo um elemento muito importante, mas não necessariamente o decisivo para ganhar ou perder uma eleição. Olha, uma leitura corretíssima, e é isso mesmo, ainda bem que ele próprio emendou, ele dizia, eu não acredito que a economia vá derrotar o governo, porque, evidentemente, ele vê aspectos virtuosos na economia, e eu também os vejo, né? Ele diz, eu não acho que vai derrotar, mas também não acho que vai dar vitória, porque a economia hoje não é um elemento decisivo. Aliás, quando você pega as preocupações dos brasileiros, tal, a economia não está lá na ponta. E nem faria sentido que estivesse. De resto, Diego, eu desafio a que se diga que área da economia brasileira, para a vivência dos brasileiros, para a experiência dos brasileiros, está pior do que estava no governo Bolsonaro. Não tem. Na economia não tem, aliás, não tem área nenhuma. A segurança pública entra aí, mas a segurança pública é um elemento, aliás, voltando ao meu queridíssimo amigo Jungmann, que foi o primeiro que me chamou a atenção para isso, lá atrás, 2015. Ele tinha um pensamento estratégico impressionante, dizendo assim, esse tema vai transformar a disputa política no Brasil numa coisa feroz e pode dar muita porcaria, né? Está dando. Então, não é economia mesmo, né? Agora, quando ele fala isso, ele também está falando uma outra coisa, quer dizer, nós vamos ter que fazer um debate político. Não é um debate só técnico. Se o debate fosse só técnico, veja só, se o debate fosse só técnico e se o debate, e se está certo tecnicamente definisse a eleição, a eleição ganha. Mas com a dívida pública, tá bom, vai fazer uma eleição disputando dívida pública para ver o que vai acontecer. Não, estou falando do ponto de vista do resultado para as pessoas. Exatamente. Aquela história do CEO que muita gente fala, né? De vamos eleger o CEO e que tal. Até o Paulo Figueiredo falou que é besteira, e é mesmo, né?